E o Conselho Tutelar aqui de Paulo Afonso está fazendo isso, ó. Está fechando os olhos para essa situação. Atenção, Conselho Tutelar de Paulo Afonso. Por que vocês ainda não foram visitar essa mãe que está acamada? Por que não foi ouvir ela lá no bairro Tropical aqui em Paulo Afonso? No meio dessa matéria, você vai ouvir a vítima. Você vai ouvir a vítima com exclusividade do jornal Primeira Edição. É essa matéria exclusiva que você vai acompanhar agora. Reportagem Chico Sabe Tudo está aqui no bairro Tropical em Paulo Afonso, que fica próximo do bairro Centenário, onde eu vou conversar com a dona Adriana, que é a sua filha. Ela está tetraplégica e ela vai falar o motivo que ela está assim. Fica à vontade para você desabafar. Bom dia. Bom dia. Minha filha ficou tetraplégica devido a tanta agressão, violência doméstica do companheiro. A última violência dele causou uma perda de movimento do lado esquerdo. E depois, 15 dias depois, ela ficou tetraplégica. Foi para o hospital e foi diagnosticada com câncer de medula, aonde esse câncer houve uma lesão. Até então ninguém sabia da existência desse câncer, mas que esse câncer atingiu tão seriamente, que é um câncer de alta gravidade, que ela perdeu os movimentos. Inclusive, ela já foi desenganada do retorno de ter movimento. Ela não vai ter movimento nenhum mais. Porém, para Deus nada é impossível. Hoje a gente se encontra numa situação que a gente acionou o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar intervisse, porque o marido a abandonou, além de omissão de socorro, cárcere privado, deixava ela passar fome dentro da cidade de Contagem, ainda saiu de lá com uma criança de 2 anos e 10 meses na época e a abandonou totalmente desprovida de qualquer coisa. E hoje a gente, para ter acesso a essa criança, é uma batalha, porque a gente está acionando o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, não sei o motivo, está sempre favorecendo em termos de ouvir a avó e o pai e a minha filha, que encontra-se acamada, de forma alguma. Agenda com a gente espera e esse compromisso não é cumprido de forma nenhuma. Já estive por várias vezes no conselho, já estive acompanhado de uma advogada. Até agora só teve uma notificação, que foi dia 6 de abril, né? Porque eu estive acompanhado com a advogada de manhã, eles visitaram ele à tarde. Então, nada constava além disso. E a situação está séria, porque a menina está em desespero pela filha. Ela tem um encaminhamento onde diz que a filha vai ser de fundamental importância para a recuperação dela. E é desesperador para mim como mãe, além de ter recebido uma filha numa situação que está sem movimento ainda, ter que estar brigando por uma neta, que é direito da mãe ter acesso à filha, até porque não tem guarda ainda definida, nem guarda provisória, e a gente tem que seguir regra da outra parte, da avó. Então é difícil para a gente. E o Conselho Tutelar, infelizmente, a omissão é imensa. Porque eu me prontifico de todo jeito a fazer todo tipo de acordo e, infelizmente, não está acontecendo. A gente está desassistida pelo Conselho Tutelar. Eu não sei o motivo. E sei, essa semana eu fiz uma ligação em conversa com um certo conselheiro. Eu ouvi uma conselheira gritar lá: fala a ela, porque eu falei que a gente só devolvia a menina se quisesse também, porque eu estou estudando o ECA. Eu já vi que no ECA, no artigo 20, diz que enquanto não tem guarda definida, tanto a mãe quanto o pai têm os mesmos direitos. No artigo 21 fala de alienação parental, é o que está existindo. A mãe tetraplégica por induzir a criança de que a mãe a havia abandonado, que a gente não a quer, que essa casa não é dela, que ninguém aqui gosta dessa criança. Minha gente, só vendo eu tenho como provar tudo que eu estou falando. Eu tenho gravação, tenho áudio da criança, a criança mostrando a violência que a mãe sofria, a criança batendo na mãe como a outra parte fazia.
Tá entendendo? E assim, eu me admiro porque a outra parte, por ser uma serva do Senhor, não tem misericórdia não. E mais, quando eu descobri que minha filha estava sem parte do movimento, eu fui pedir socorro a ela, a mãe desse cidadão, e a mãe disse que não tinha condições nem financeiras, nem ia ajudar. No entanto, teve dinheiro para tirar ele às pressas de dentro de Minas, porque, caso contrário, os vizinhos tinham acionado o Conselho Tutelar e a polícia para ele. Tudo isso aconteceu lá em Minas, foi? Lá na cidade de Contagem. Minas Gerais. Minas Gerais. Como você ficou sabendo de tudo isso que a sua filha estava passando? Na verdade, eu tive um sonho e desse sonho eu entrei em contato com a vizinha e tudo que aconteceu no meu sonho aconteceu de verdade. Eu falo que Deus usou alguém em um determinado momento para me mostrar. Eu vi minha filha tetraplégica, espumando. No sonho, a pessoa que não aparecia falava que ela tinha usado droga porque ele tinha incentivado. E, de repente, a menina que estava do lado dela junto com ele desaparecia. Tudo isso aconteceu, eu descrevi, narrei e mandei para a vizinha. Quando foi à noite, a vizinha disse, venha, porque se você não vier hoje ou amanhã, sua filha está morta. Venha socorrer sua filha, porque ela não tem força de pedir socorro a você, mas se você vier, você vai levar ainda a sua filha com vida. Venha, porque a situação está feia. Lá foi relatado por vizinhos que ela sofria agressão física. Ele ligava som para ninguém ouvir os gritos dela. A criança também era judiada. Então, tudo que a pessoa me descreveu, quando eu cheguei lá, vários vizinhos relataram a mesma coisa. Infelizmente, eu tinha essas provas em um celular que foi extraviado dentro da cidade de Minas, lá no Hospital de Contagem. Eu saí para fazer umas compras na Araújo, que é uma farmácia que fica em frente, e perdi esse telefone. Mas eu tinha muita coisa, inclusive as ameaças da avó ameaçando tomar a criança. Outro detalhe, ex-presidiário fez a mãe, nessa situação que está, usar droga. Ele fez ela, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Ele quis que ela levasse droga para dentro do presídio na situação de que quando ele estava preso, por conta disso fraturaram a clavícula, quebraram o nariz dele lá dentro, tá entendendo? A situação é muito séria. Ele é uma pessoa que já foi presa, é uma pessoa que era para estar respondendo processo no semiaberto e até agora nada. Ele tinha que estar respondendo até 2025 ou 2024, uma coisa assim, eu não me lembro direito. Ele é o cidadão do caso Grande Hotel, outubro de 2016. Ele colocou ela dentro da prainha para supostamente vender salgados. E nessa venda de salgado ela caiu, quase que vai presa, não foi porque foi constatada a inocência dela. Que ela estava lá... Nem como laranja era, porque ela estava sem saber que realmente existia naquele ponto um tráfico. Porque o tráfico era às escondidas até mesmo dela. Então, até isso a avó está usando para tentar prejudicar ela. A gente está pedindo socorro porque, como eu disse, a omissão do Conselho Tutelar em relação a ouvir a minha filha está imensa. Eles se comprometem, eles garantem de vir. Até a data de hoje não veio. Não sei quem é o responsável por isso. Sei que é uma coisa bastante desorganizada. E eu já estou orientada a acionar todos os meios legais possíveis e cabíveis para a gente ter uma solução. E é isso que a gente quer. A gente quer uma solução. Inclusive, ontem eu tinha um processo. Eu tive que fazer desistência desse processo para poder vir atender esse pessoal do conselho aqui em casa. Terminou que eu desisti do meu processo e eles não vieram. E ainda me disseram, não, lá para a segunda. Minha gente, a gente tem compromissos, ela tem compromisso de saúde, ela precisa fazer uma químio, uma rádio, ela precisa fazer a extração de um líquido que criou um coágulo no pescoço. Ela vive sofrendo de dores, ela vive à base de medicamentos justamente por conta dessa menina. Quando essa menina foi retirada de dentro de Contagem, a gente ficou 10 dias sem notícia. Ela botou na mente que tinham matado a criança e tinham matado ele.
E todo o tempo, se eu quisesse prejudicar ele, eu tinha prejudicado antes de sair de Paulo Afonso, porque eu tive a orientação de ir já acionando a DEAN e já acionando o Conselho Tutelar. E eu, em momento nenhum, agi de má fé. A mãe agora alega que ele fugiu com medo de mim. Ele tentou contra a minha vida com machado e eu ia correr, e eu ia amedrontar ele. Quem tinha que ter medo era eu. E, na realidade, para socorrer minha filha, eu me coloquei em risco mesmo. E estou me colocando, porque só ao ir buscar essa criança agora, que a gente está acionando os meios legais, é que estão permitindo, quando permite, que o certo seria uma semana com um, uma semana com outro. Aí só é para a menina vir 10 horas da manhã e retornar no outro dia. E assim mesmo a gente com medo, porque ele fica fazendo gestos de que está intimidando a gente. E a gente não confia porque é uma pessoa traiçoeira. Nós estamos com medo. Nós estamos pedindo pela nossa vida também. Vamos pedir protetiva. Porque a gente está receoso de, num desses momentos de levar ou buscar a criança, a gente morrer. A coisa está séria. A gente está pedindo a quem puder nos ajudar, que nos ajude, porque só sabe uma mãe que está passando de ver uma filha. A gente não dorme, a gente não tem paz com essa menina aqui gritando de dia à noite por causa dessa criança. Ontem à noite, eu estou aqui sem dormir direito, ela gritando o nome da menina. Não tem condições. Minha mãe também, que é acamada, minha mãe já está em desespero de ver o sofrimento dela por essa filha. Então a gente pede às autoridades que não seja omissa, que nos ajude, porque a gente não está fazendo nada ilegal, a gente está indo pela justiça. Eu disse à avó e vou continuar afirmando, a gente vai brigar até a última instância, mas dentro da justiça, da legalidade, certo? A gente não vai agir de má fé, não. A gente poderia, mas a gente não vai fazer isso. A gente só quer solução para essa situação. E agora, se você puder ouvir a mãe, que a mãe aqui tem relatos fortes da violência sofrida, das ameaças sofridas, dos espancamentos, de toda a tortura que ela passou na mão desse cidadão. Agora a reportagem Chico Sabe Tudo vai conversar com essa mulher, que ela está tetraplégica. Eu não vou identificar ela. Eu não vou mostrar o rosto dela, já para não identificar a criança. Mas tudo isso que sua mãe falou é verdade? Bom dia. Bom dia, sim. Inclusive, eu morava aqui com ele. Ele rasgou roupas no meu corpo. Não queria que eu saísse sozinha. E além de tudo, além de me agredir, ele me obrigava a dormir com ele como mulher. A mãe dele sabia de tudo, porque eu sempre fiz questão de contar a ela, até para desabafar e aliviar. E a única coisa que ela falava é: melhor você estar com o pai de sua filha do que você ficar com um e com o outro. E esse um e outro fazer algum mal a ela. A única coisa que ela falava era isso. E hoje eu que passo por errada. Antes ela mandava prestar queixa contra ele, eu prestei e tudo. E hoje em dia eu que passo como errada e ele como santo. Usa drogas pesadas. As amizades dele é só maconheiro, traficante. E eu nunca gostei. Eu me separei dele por um mês. E aí quando eu voltei pra ele, que eu voltei a morar na casa que a gente tinha alugado, a casa estava um lixo, eu arrumei a casa todinha e ele simplesmente saiu dizendo que ia fazer uma coisa, que ia trabalhar na padaria, depois voltou. No outro dia eu já tinha pego minhas coisas e ido embora, e ficou só algumas coisas minhas lá. Aí como ele ouviu dizer que eu queria que ele vendesse minhas coisas que tivesse ficado lá e me passasse dinheiro para poder eu ir embora de Paulo Afonso, ele vendeu tudo e disse que ia embora também. Eu falei: tudo bem, se você quer ir, você vá. Agora eu tô indo para Minas, para perto da minha família lá. E você vai para perto da sua família em São Paulo. Quando chegou em Minas, ele pegou e ficou comigo em Minas. Meu tio arrumou um canto pra gente ficar, eu pagava o aluguel. E ainda tinha que deixar R$50 para comprar, seja o que fosse, para minha filha não passar fome. O meu tio deu emprego a ele
Ele simplesmente fez a parte pesada e quando foi na parte mais leve, ele disse que estava doente, estava cuspindo sangue. E realmente ele estava. Teve febre e tudo, aí ficou de cama. Falou pro meu tio que não ia mais e ficou por isso mesmo. Meu tio falou que não ia fazer mais nada por a gente. Aí a gente pegou e foi morar em Contagem, numa favela que tem lá. E de lá a gente alugou outra casa para poder a gente morar. Ele foi comprando tudo aos poucos, mesa, cama. E aí de lá para cá ele mudou. E começou a plantar pés de maconha. Começou a me agredir mais ainda. Sinceramente eu não sei o que ele foi fazer atrás de mim em Minas. Porque eu falei que eu ia com a minha filha para dar um tempo lá na casa dos meus parentes e aliviar a mente, para descontrair de todas as agressões que eu já sofria dele aqui em Paulo Afonso. Uma vez ele pegou um machadinho para meter em mim. Aí eu ainda falei, mete, eu quero mais que você meta mesmo um machadinho, para você voltar para dentro do presídio, que você sabe como é a vida lá dentro. Aí nem perto de mim ele chegou. E aí para amenizar eu falei que não ia embora. Eu sempre tive medo dele vir aqui fazer alguma coisa com minha mãe, achando que era minha mãe que estava fazendo a minha cabeça para largar ele. Mas não era de mim mesmo, porque eu já tinha pegado abuso da forma que ele me tratava. Ele lhe obrigava a você fazer coisas erradas? Obrigava. Quando ele estava preso, ele me obrigou a entrar com droga dentro do presídio. E da segunda vez que eu me neguei a entrar com droga, a mulher do rapaz foi pega com as drogas que ela tinha que levar e mais as que era para me levar. Por eu não ter entrado com essas drogas e ela ter sido presa, ele apanhou, ficou com os 2 olhos roxos, nariz fraturado e costela fraturada. Eu achei bem feito para ele, porque ele tentou me obrigar a fazer aquilo que eu não queria. Ele tentou lhe matar? Várias vezes, me enforcando. E quando ele percebia que eu já estava quase desmaiando, aí ele me soltava o meu pescoço. Mas dessa vez lá em Minas Gerais foi diferente, ele permaneceu segurando e quase me matou. Inclusive eu estava sentada na cama com minha filha no colo. Todas as vezes que ele vinha me agredir, eu estava com ela no colo. Então, querendo ou não, ela presenciou tudo. E isso afeta a cabeça de uma criança de 2 anos, de 1 ano. Ele tentou matar minha mãe a machadada, dizendo que estava possuído. Eu segurei o machado, pedi ajuda ao meu ex-cunhado da época. Quando o meu ex-cunhado viu que eu estava falando sério, ele foi lá e puxou o machado junto comigo. Tentou matar meu pai, tentou matar eu, tentou matar minha mãe, minha irmã, de resguardo aí com os meus sobrinhos. Mas não foi possível porque eu coloquei ele para fora, empurrei ele para fora, ele bêbado. Porque ele usa tudo a desculpa de que ele tá bêbado e tá incorporado, né? Só que eu não acredito nisso. Esse conselho tutelar que você falou, que ainda não ouviu a outra parte, que é você, ele é daqui de Paulo Afonso? É de Paulo Afonso. Inclusive, eu acionei de dentro da Santa Casa. Se eu tivesse condições, eu daria minha vida por minha filha, para ela criar a filha dela. Mas, infelizmente, Deus não me deu esse poder. Porque se Deus tivesse me dado esse poder, eu já tinha feito isso. Eu trocaria minha vida pela vida dela. Eu não tenho mais filho pequeno. Minha filha pequena é ela, que é caçula. E ela tem essa criança. Ela precisa que essa criança esteja com ela. E eu só preciso que o conselho tutelar seja um conselho tutelar atuante. Porque a criança, ela também corre risco, gente. Ele deve a traficantes, se ele quer dentro do presídio, Deus tenha misericórdia dele. Ninguém, em momento nenhum, quis prejudicar. Se hoje nós estamos tomando essa atitude de estar procurando uma reportagem, gente, é porque já chegou no nosso limite, a gente já foi até onde a gente pôde. Essa semana eu vou novamente na DEAN, vou pedir a ambulância para levar ela à DEAN. Já não vou mais ao Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar e nada é a mesma coisa. Eu não sei para que eles estão lá ganhando o salário deles se eles não estão agindo em benefício da criança. Obrigado por suas informações. Tiago Nascimento, repórter Chico Sabe Tudo, direto do bairro Tropical aqui em Paulo
Que situação lamentável tá essa mãe falando da sua filha acamada, sem a criança. Ela grita, ela chora. Atenção, conselho tutelar. Por favor, por gentileza, vá na residência, vá no bairro Tropical aqui em Paulo Afonso, faça essa visita, porque a mãe, ela está chorando todos os dias, porque foi tirado essa criança dos seus braços. E eu espero aqui eu voltar com essa nova informação, que a mãe conseguiu ter a sua filha de volta. Não façam isso não. Não façam isso não.